Olá, meus queridos. Olá, minhas amadas. Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos vocês. Que alegria estarmos aqui mais uma vez e desta feita para orarmos ao Senhor. Sim, nós vamos orar a Deus. E orar por que objetivo? Vamos orar por todas as mães cujos filhos e filhas estão caminhando longe do caminho do Senhor, longe do redil do bom pastor. Nós sabemos que há muitas mães, muitos pais também, eu quero incluir aqui nessa oração também os pais, inclusive, e há muitos que criaram os seus filhos no caminho do Senhor, enquanto foi possível, levaram os seus filhos à igreja, levaram aos cultos, levaram para a escolinha bíblica, porém o tempo passou, os filhos cresceram, se tornaram jovens adultos e começaram a trilhar, cada um deles, o seu próprio caminho. A Bíblia Sagrada nos afirma dizendo que as más conversações, as más companhias, corrompem os bons costumes. Então, tudo aquilo que você ensinou ao seu filho ou para a sua filha foi perdido na linha do tempo, devido aos maus companheiros, às más escolhas que os filhos, as filhas fizeram nessa jornada. Mas eu estou aqui para dizer a todos vocês, minhas queridas, meus amados pais, mães, não desanimem, não percam a esperança, não fiquem desesperançados, porque o nosso Deus tem poder para mudar o curso da história. Sim, é por isso que eu estou aqui, senão eu não estaria. Eu não estaria aqui se eu não tivesse a certeza absoluta de que Deus pode sim mudar o rumo da história por completo. O nosso Deus tem poder para transformar a vida dos filhos, das filhas, que até esse momento estão trazendo grande aflição aos corações das mães, dos pais. Até esse momento só trazem angústia, só são motivos para as mães chorarem. Em nome de Jesus, nós vamos orar hoje aqui, mas não vai ficar somente nisso. A nossa oração nesse propósito será todos os dias nós vamos orar ao Senhor. E o nosso Deus haverá de nos ouvir e nos atender, transformando a vida dos nossos filhos, das nossas filhas, resgatando a alma deles para o reino celestial, salvando por completo para que sejam rapazes, moças, adultos, homens e mulheres no futuro, servos e servas do Senhor. Você acredita nisso? Você crê nisso? Eu creio, por isso eu estou aqui. Eu creio que Deus pode fazer isso. Eis o motivo de eu estar aqui para orar nesse propósito. E o que hoje é lágrima correndo pelo seu rosto, minha querida mãe, meu querido pai, amanhã será sorriso de vitória, de alegria, em nome de Jesus. Eu creio totalmente nisso, estou falando com toda a convicção. O nosso Deus sempre atendeu clamor das mães, dos pais, pelos seus filhos e por si mesmos. Nós temos vários relatos bíblicos falando sobre isso. Mas há poucos instantes, antes de iniciar essa live não vai ser muito longa,
Nós vamos orar apenas 15, 20 minutinhos no máximo e já vou encerrar. Mas antes eu preciso dizer isso a vocês, que o Senhor trouxe ao meu coração dos céus para repassar a vocês nesse momento, antes de orarmos, para que a fé de vocês seja fortificada no Senhor. Porque a própria palavra do nosso Deus nos afirma dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu tenho essa palavra da parte de Deus a vocês, para que a sua fé seja fortificada e aumentada no Senhor. E quando você começar a orar comigo, a sua fé vai mover montanhas. A sua fé no Senhor vai mudar o curso da história. Então escute. Certa feita, e esse relato está em Reis, segundo Reis, capítulo, se não me engano, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4, do verso 8 a seguir, nós encontramos o relato de uma mulher cujo servo de Deus e profeta do Senhor, Eliseu, deu a ela uma palavra de promessa de que ela haveria de ter um filho. E essa mulher teve esse filho conforme o profeta do Senhor havia profetizado sobre a vida dela. Passado um tempo, esse menino veio a falecer. Essa mulher, então, procurou o profeta de Deus para que ele pudesse fazer algo por ela, para que ele pudesse interceder ao Senhor para tirar a angústia, a tristeza profunda na alma, no coração dela, porque o seu filho havia falecido. E a Bíblia nos relata dizendo que, enquanto essa mulher estava se dirigindo ao local aonde estava o profeta Eliseu, no meio do caminho ela encontrou pessoas que perguntavam: está tudo bem com você? E ela dizia: está tudo bem. Ela tinha plena convicção de que deveria contar o seu problema somente ao Senhor, através do profeta Eliseu. E que contando a ele, algo seria feito e o nosso Deus poderia realizar sobre a vida do filho dela até mesmo a ressuscitação. Pois eu digo a vocês, e o meu coração neste momento se constrange em entender e compreender a dor de cada mãe, de cada pai, cujos filhos estão caminhando longe do Senhor. É como aquela criança que havia falecido. Os filhos e as filhas estão mortos, espiritualmente falando. Mas hoje aqui você veio para junto comigo conversarmos com o maior profeta de todos os tempos, que é Jesus Cristo vivo ressuscitado. Quando encontramos pessoas, seja na igreja, seja no trabalho, no nosso dia a dia, no nosso bairro, na nossa rua, na vizinhança, quando conversamos com alguém e as pessoas perguntam: está tudo bem? Nós dizemos: está tudo bem. Mas o nosso coração é que sabe o quanto nós estamos sangrando porque os nossos filhos estão mortos espiritualmente falando. Só que nós não nos conformamos com isso. Nós não nos conformamos em que os nossos filhos permaneçam mortos espiritualmente falando. Nós queremos que o Senhor Jesus venha ressuscitar os nossos filhos. Da mesma maneira como aquela mulher se dirigiu ao profeta do Senhor, para que ele fizesse algo sobre a vida do filho dela que estava falecido, estava morto. Da mesma maneira, hoje, aqui e agora, nós estamos prontos a conversar com o maior de todos os profetas nesta terra, que já existiu na face da terra, que é o Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso.
A Bíblia Sagrada nos afirma dizendo também que o próprio Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele já estava sendo levado para sepultamento. Mas Jesus se compadeceu daquela viúva, olhou para a situação dela e ressuscitou aquele jovem rapaz. Jesus também está olhando para você agora e está se compadecendo da sua situação e está vendo o seu coração sangrar. Jesus está vendo a sua angústia na alma, porque o seu filho sai de casa, fica 2, 3 dias fora, você sem ter notícia, você não sabe se ele está vivo, se vai voltar para casa vivo. A mesma coisa com uma filha, provavelmente. Saem de casa e você não sabe se voltará salva, se voltará viva, se vai sobreviver. Porque as companhias, a situação, a vida que estão levando é algo perigosíssimo. E diante de Deus, esses filhos e essas filhas já estão mortos. Mas hoje nós viemos conversar com o profeta maior de todos os tempos, Jesus Cristo. E ele haverá de ouvir a nossa oração, nosso clamor, e vai ressuscitar os nossos filhos novamente. Vai ressuscitar com poder, graça, virtude do Espírito Santo, para que o nosso coração se alegre, para que o nosso espírito se regozije no Senhor. Então vamos conversar com Deus. Já ouvimos a palavra da parte do Senhor. Ele tem poder, é isso que ele está dizendo para nós. Ele tem poder de ressuscitar a vida espiritual dos nossos filhos. Ele tem poder de fazer renascer nos nossos filhos o amor para com Deus. Ele tem poder para isso. Então nós vamos orar e clamar agora com fé. E o nosso Deus haverá de nos ouvir e nos atender. Clamemos ao Senhor. Deus, Pai de amor e bondade, aqui estamos na Tua presença para conversar contigo em oração e clamar por algo específico e muito especial aos nossos corações. Sim, Senhor, nós temos orado todos os dias, várias vezes ao dia. Nós temos falado sobre diversas situações que temos enfrentado, problemas difíceis de serem resolvidos. Mas neste momento exato, aqui agora, ó Pai, nós queremos falar sobre os nossos filhos. Os filhos que o Senhor nos deu, sim, Pai. Porque a Tua palavra nos afirma dizendo que os filhos são herança do Senhor. E o Senhor foi quem nos deu esta herança. Cuidamos, ensinamos. Porém, Satanás veio e semeou no coração deles o engano, o equívoco de achar que havia algo melhor do que estar na Tua presença. E com isso, Senhor, o mundo foi levando nossos filhos. E eles foram se desgarrando do redil do bom pastor, a tal ponto, ó Pai, que os nossos corações, como mãe, como pai que somos, os nossos corações estão aflitos, angustiados. Todos os dias sangram, clamando pela Tua misericórdia. É o momento, Senhor, do milagre acontecer na vida dos nossos filhos. A situação em que eles se encontram é tal, ó Pai, que somente com um milagre haverá transformação. Somente um milagre pode, Senhor, colocar vida novamente no espírito, na alma deles, porque estão mortos para Ti. Senhor, quantos pais, quantas mães estão orando agora junto comigo, clamando pela Tua misericórdia, clamando pelo Teu socorro. Quantas mães, ó Deus, o coração todos os dias sangra,
devido à situação de vida dos seus filhos. Senhor, traz o bálsamo curador para este coração, para esta mãe, para este pai. Traz, Senhor, o bálsamo curador. E o bálsamo, ó Deus, é o milagre a ser realizado. E ninguém abre. Eu sei as tuas obras, Filadélfia. Eu sei a tua paciência, Filadélfia. Eis que pus diante de ti, Filadélfia, uma porta aberta.